Está começando mais um Lagoinha GC e hoje imperdível, uma entrevista muito especial com o nosso irmão Altamar, além de compartilhar uma mensagem ao seu coração, aquilo que será compartilhado em todos os nossos GCs. Fique aí ligado em todo o nosso programa. Um abraço. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez em volta da mesa, de fato simbolizando a casa, que é o lugar onde a gente se reúne semanalmente para exaltar o nome de Jesus, para compartilhar aquilo que Deus tem feito. E hoje eu tenho uma honra aqui de receber esse homem de Deus, Altamar. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer. Altamar tem sido uma grande bênção na nossa igreja, como superintendente, extremamente ativo na visão celular, um defensor dessa visão bíblica de levar o evangelho de casa em casa. E eu vou ter a oportunidade de tomar um café com ele. Fica à vontade, viu, Altamar? Tomar um café, comer um pão de queijo, bem mineiro, né? Enfim, nós temos pequenos grupos em vários lugares do Brasil, mas hoje a mesa está bem mineira, né? Bom demais. Eu queria te ouvir um pouquinho, Altamar, sobre, primeiro, o que a visão de pequenos grupos, que nós chamamos de GC aqui na nossa Lagoinha, representa para você? Qual o impacto que ela gerou na sua vida? Fala pra gente. Na realidade, tudo começou há 12 anos atrás, né? Na minha conversão. E algo tão interessante é que a partir da minha conversão, meu irmão já era cristão, né? Já era ativo em Lagoinha. E na medida da conversão, ele já me inseriu ali logo de início numa célula, né? E ali eu comecei a aprender a ter essa comunhão, né, em pequeno grupo, né? Então algo que foi o divisor de água, né, na minha caminhada, e foi algo que me deu a estrutura, né, no começo da caminhada, na questão da forma que eu cheguei na igreja, né, na forma que foi ali a conversão. Então eu digo que a visão celular é algo que para mim foi um divisor de água na minha caminhada. Foi algo que me fortaleceu, que eu fui acompanhado de perto, né, por um líder, por um casal que dedicou ali o seu tempo a ensinar, a instruir. Sim. Então eu digo que realmente na minha vida a visão celular ela foi um divisor de água. E a gente tem essa experiência desses 12 anos, a gente aprendeu a amar, né, a gostar de fazer isso. É interessante a gente ouvir o Altamar dizendo, porque a visão celular, ela toca em todos os momentos, estações da conversão ou da vida com Deus de alguém. No caso do Altamar, você vê dizendo, um divisor de águas, ele neófito, novo convertido, foi cuidado. Mas ao mesmo tempo, por meio do pequeno grupo, alguém que já tem muitos anos de convertido, alguém, né, que está passando uma necessidade, enfim, em todas as estações da vida de alguém, a visão toca e ela é completamente ativa, né, eficiente, é por isso que é bíblica, né? Altamar, mas e aí, como é que foi esse processo então de consolidar a sua fé e de você se tornar um líder? Na realidade, eu creio que tudo foi um investimento, né? Primeiramente pelo líder, né, que dedicou ali o seu tempo e ao mesmo tempo incentivo, né? Nos incentivou ao crescimento, ensinando. E a partir dali gerou, né, esse amor, né, de ver aquele cuidado a qual ele tinha com cada membro da célula ali, aquele processo de cuidado, algo que outrora, quando eu vim do mundo, é algo que eu achava que a maioria das pessoas se aproximava do próximo com algum interesse, né, e muitas das vezes esperando algo em troca. E quando eu entrei naquele pequeno grupo, que eu comecei a realmente ver que realmente existia amor entre o ser humano. Isso para mim foi algo que me encantou, foi algo que Deus usou para que Ele pudesse gerar em mim também esse desejo que da mesma forma que aquele líder investiu na minha vida, eu pudesse investir na vida de outros. E ali
criou-se um desafio de eu abrir, né, a porta do meu lar para que houvesse o GC e na mesma sequência eu e a minha esposa iríamos assumir aquela célula ali e foi assim que aconteceu. Glória a Deus. E aí cuidou, fez o mesmo processo que fizeram com você, você fez na vida dos outros e é interessante, eu lidero também um pequeno grupo na quinta-feira, né, de toda semana. E essa semana que se passou conversando com o anfitrião, ele dizendo assim, o quanto ele abrindo a porta para Deus, o quanto mudou já a realidade familiar dele com os filhos e tudo. E quando a gente abre a casa para Deus é algo muito especial, né? Mas hoje você, com o desafio cuidando de líderes, como superintendente, como alguém extremamente ativo na igreja local, né, amante mesmo do Senhor, fazendo a obra. Como é que é esse desafio aí, cuidando de líderes hoje? Eu vejo que hoje, da mesma forma, é um investimento, né? No último culto eu lembro que o senhor falou a respeito desse investimento, né? Dessa questão de gerar mais comunhão, né? Entre líder e liderado. Então é o que a gente tem procurado fazer, ter essa comunhão, estar mais perto do outro, né? Realmente ter essa consolidação para que seja algo que vai fazer a diferença e algo que vai gerar nos outros também esse desejo, né? De crescimento, esse desejo de investir o seu tempo cuidando de outros. Sim. Né? Então eu creio que esse tem sido um dos desafios a qual a gente tem abraçado, principalmente ali em Lagoinha Justinópolis, e é assim que Deus tem feito, né? A gente tem ali um instrumento que tem sido assim uma base também para o crescimento celular, é a Casa de Paz também, que a gente tem tido esse investimento ali em Justinópolis e tem sido algo que realmente tem surtido esse efeito, né? Alcançando vidas ali que outrora não conhecia Jesus e através da Casa de Paz hoje muitos lugares, né, se tornou um GC. E esse tem sido um investimento, eu creio que não só, né, da minha parte como superintendente, mas como os demais, sim, que também da mesma forma abraçou essa visão ali, não só em Lagoinha Sede, mas em Lagoinha Justinópolis. É só para o pessoal de casa entender, primeiro, essa é a essência do que nós chamamos de pastoreio. Pastorear não é título, né? E você percebe por meio da vida do Altamar aqui que esse é o investimento, é o cuidado com as vidas. É por isso que nós amamos essa visão. E ele citou aqui sobre a Casa de Paz, talvez muitos de vocês já ouviram falar, mas a Casa de Paz, resumindo, obviamente a visão é muito mais ampla. Enfim, nós temos todo um material produzido pelo pastor Gustavo Poubel, que tem sido também uma bênção na vida celular aqui de Lagoinha. Mas basicamente é você na casa de não cristãos se firmar durante algumas semanas, a estar orando, dando uma palavra. Então alguém não cristão abre a sua casa, chama primo, tio, cachorro, papagaio, todo mundo reúne e ali depois de algumas semanas é feito o convite, se quer continuar ou, né, se encerra ali. Mas a maioria das vezes a família foi tão abençoada que continuou o GC e ali se torna um GC da igreja local. Daqui a pouco está todo mundo na Lagoinha Justinópolis, né? Ou em outras igrejas que trabalham com a Casa de Paz também. E ali são batizados, enfim, estava pregando esse final de semana, trazendo um pouco do contexto das plantações da igreja do primeiro século e vendo assim a nobreza de Paulo plantando um pequeno grupo e dali se tornando a comunidade de fé, a igreja local. É lindo de ver. Mas Altamar, que lindo o seu trabalho, obrigado pelo seu coração de verdade. Eu tenho certeza que por meio do seu coração, da sua intensidade no servir, enfim, Lagoinha Justinópolis, e não somente a Lagoinha, mas o contexto cidade ali, região, né, completamente tocado por algo que Deus fez há 12 anos atrás, né?
há 12 anos atrás, quando você se converteu, Deus já sabia, né, do seu trabalho. Enfim, só para a gente continuar aqui, o que você tem feito assim, diante de um trabalho tão lindo que você desenvolve para que esses líderes continuem amando essa visão bíblica do Senhor e para que eles vivam de fato a multiplicação? O que você tem feito assim que tem dado certo? Eu creio que, em primeiro lugar, é o seu exemplo, né? A sua dedicação, o seu investimento, porque isso vai gerar em outras pessoas também esse desejo, né? De ver você se comprometendo com a obra de Deus. Então tem sido uma forma também, mas eu creio que nessa segunda parte, da mesma forma, a gente tem tido esse investimento realmente de estar mais próximo do outro, né? De ter aquele discipulado de uma vez por semana, de uma vez por mês, mas também essa proximidade de um estar na casa do outro, tomando um café junto, né? Compartilhando não somente dos momentos de alegria, mas também dos momentos de adversidades, né? Como qualquer um de nós estamos sujeitos. Então eu creio que é uma forma, a proximidade mesmo, esse discipulado, né? De estar ali sempre compartilhando as escrituras juntamente e estar sempre tirando ali as arestas, sempre lembrando, para que a gente não perca o foco do propósito. Sim. Que é esse pequeno grupo, né? Eu creio que ali em Justinópolis, uma das coisas que o pastor Eduardo tem frisado é que o nosso carro-chefe ele tem que ser célula, né? Os outros ministérios eles vão agregando, mas o principal para que uma igreja ela seja uma igreja estruturada, eu creio que o princípio maior realmente é esse cuidado através do pequeno grupo. Então eu creio que esse tem sido um meio não somente do pastor Eduardo, mas como eu creio que toda a igreja local ali. Ótimo. É isso aí, glória a Deus. Deus faz, né? Deus faz. E é tão bom ver que por meio do pequeno grupo as Lagoinhas têm florescido. Estava agora vindo para o programa e conversando com o pastor da Lagoinha de Santos, São Paulo, né? Eu vou estar com eles lá num encontro da Visão Celular e assim, igreja linda, trabalho fenomenal, como você disse, é a base. Célula não é ministério, é visão, né? E tem que ser a base. Todos aqueles que servem têm que estar engajados. E como você disse aí, esse cuidado. Pastor Márcio, ele diz, né? Lagoinha só não é cuidado quem não quer. Se a pessoa quer ser cuidada, ela pode procurar, ela tem milhares de líderes que ela pode procurar, ela tem centenas de pastores que ela pode procurar e de alguma forma tenho certeza que ela vai crescer espiritualmente. Mas muito obrigado, viu? Pela sua presença, participação, continue sendo essa bênção na nossa igreja. E eu quero voltar para você. Esse bate-papo é para que você perceba a simplicidade do trabalho, não tem nada muito grande, pelo contrário, nós acreditamos na simplicidade, na humildade de Jesus, né? No olhar, no tomar o café, no discipulado. Essa mesa representa tantas coisas. A mesa é didática, ela ensina, ela olha nos olhos, ela percebe a simplicidade. Eu tenho uma frase que abaixa o dedo, senta na mesa e ouve a história, porque a gente é tão tendencioso a apontar o dedo, a gente nem sabe a história. Há 12 anos atrás, esse homem foi mudado e tantas vidas são alcançadas por meio da vida dele e de sua casa. Então é isso. Fica aí esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai edificar você, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E chegou esse momento tão especial da gente compartilhar a mensagem da semana, aquilo que será compartilhado em milhares de pequenos grupos que acontecem ao redor do nosso país, do nosso Brasil e também do mundo, porque já estamos em tantas nações. E é isso mesmo, hoje é a lição online e é por isso que nós queremos compartilhar algo do coração que entendemos que é de suma importância
para que você compartilhe as pessoas que Deus tem confiado a você. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. O tema dessa lição é sem reservas. Eu quero ler com você. Verso 57 diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, meus irmãos, o texto é um texto um tanto quanto claro, objetivo, mas com vários ensinamentos para cada um de nós. Se você perceber nas Escrituras, o texto após o texto lido é a comissão dos 70, é o envio. Interessante nós entendemos aqui o coração de Jesus a respeito das prioridades com as coisas do alto. Bom, você sabe que o Evangelho de Lucas, ele escreve com um objetivo, e o objetivo é mostrar Jesus como um homem perfeito, ou seja, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus sim, mas 100% homem, Jesus foi completamente perfeito, perfeito em suas ações. E alguém perfeito como Jesus, ele veio para nos aperfeiçoar. E é exatamente isso que ele está contando, é o que ele está fazendo nessa perícope, nessa história lida de Lucas capítulo 9, a partir do verso 57 até o verso de número 62. Nós percebemos aqui algumas coisas assim muito interessantes, porque é um convite de Jesus a uma entrega total. É um convite de Jesus a uma vida sem reservas. Nós que passamos pela obra do Espírito Santo, ou você que está passando por essa obra do Espírito Santo, existe um convite de Jesus a uma entrega total. Não existe parcialidade. Jesus, ele pede tudo, ele pede todo o seu coração, ele pede todas as áreas da sua vida. Jesus, ele quer a tua família, Jesus quer ser o centro do teu casamento, Jesus quer ser o centro das suas finanças, Jesus quer ser o centro do seu ministério. Infelizmente, é possível nos dias de hoje as igrejas estarem lotadas, as células estarem lotadas, mas as pessoas servindo a Jesus parcialmente. Não, isso eu quero entregar a Jesus, isso aqui não. Não, eu quero entregar a Jesus tantos por cento disso, porque nessa área eu não quero que ele toque. Não, o convite de Jesus é uma entrega total. E nós chegamos então a uma primeira aplicação. Somente quem entregou tudo pode pedir tudo. Às vezes você diz assim, olha, mas Jesus não está sendo tão audacioso aqui em pedir tudo. Não, ele entregou tudo. Somente quem pediu tudo pode pedir tudo. Jesus entregou toda a sua vida, Jesus entregou-se completamente, ele esvaziou-se de si, ele desceu da glória para morrer por nós, pecadores, homens que estávamos condenados, seres humanos condenados à morte por causa do seu pecado. E Jesus se entregou tudo. E é por isso que Jesus está aqui pedindo o tudo a esses homens que pede Jesus uma parcialidade. E nós então podemos analisar aqui algumas experiências. O primeiro, ele diz assim, olha,
eu te seguirei por onde quer que fores. Primeira coisa que a gente analisa é que não é você que escolhe Jesus, é Jesus quem te escolhe. O texto bíblico vai dizer assim, olha, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. O ser humano não tem a capacidade de escolher Jesus. Servir e seguir a Jesus integralmente é obra total do Espírito Santo. Sim, enquanto o Espírito Santo vai fazendo a obra, nós vamos decidindo, nós vamos seguindo, mas é obra do Senhor. Eu não posso dizer, olha, eu vou pelas minhas forças te seguir. Não, você não consegue, nós não conseguimos. A gente até começa bem, a intenção é boa, mas daqui a pouco você não consegue, porque só é possível conhecer o coração de Jesus e vivê-lo com prazer. Por isso que servir a Jesus não é um peso. O peso ele tirou. Ele trocou o fardo pesado por um fardo leve. Então, só é possível por essa obra, a obra do Espírito Santo. Mas o segundo aqui, Jesus ele vai dizer assim, olha, Jesus disse, siga-me. E o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu, deixe com que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Irmãos, isso aqui tem um ensinamento muito rico. Não é que Jesus está dizendo que aqueles que servem ou aqueles que estão em missão, pregando o evangelho, não devam sepultar os seus pais. Jesus está trazendo um ensinamento tão rico aqui. Jesus está dizendo assim, olha, a obra de Deus ou as coisas que são do alto são maiores ou são mais importantes do que os seus sentimentos. Por que isso é extremamente importante? A geração que a gente vive, ela é extremamente sentimental. Ela justifica tudo por causa dos seus sentimentos. E Jesus está dizendo, a obra de Deus não para que os seus mimos, obviamente é uma questão de um sepultamento. Jesus ele vai no extremo, Jesus está dizendo assim, olha, deixe com que os mortos sepultem os mortos. Jesus está dizendo, a obra de Deus, as coisas que são do alto, a missão que está em jogo, ela é mais importante do que os seus sentimentos. Nunca coloque os seus sentimentos acima das direções do Senhor, do envio do Senhor, do chamado do Senhor. Isso é muito rico diante de uma geração mimada, diante de uma geração sentimental, de uma geração emocional, que deixa Jesus por qualquer coisa, dizendo, mas eu senti, Deus falou, eu senti o quê? Como? Deus falou como? Não. Às vezes é muito mais sentimento do que direção clara de Deus. Ouça o Senhor, as coisas do alto são mais importantes do que as coisas do seu coração. E uma última aplicação aqui, muito interessante, porque o homem diz assim, olha, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus disse, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ou é digno de herdar o reino de Deus. Interessante porque Jesus está dizendo assim, olha, ele disse assim, deixa eu ir despedir dos meus pais. E se você pega o original do texto, despedir do pai significa pedir a bênção. O homem, ele não estava indo em casa, os pais sentados no sofá, ele entra na porta e diz assim, tchau pai, estou indo com Jesus. Não. Esse despedir é, pai, Jesus me fez um convite, eu posso ir ou não? E Jesus está dizendo assim, ninguém que olha para trás é apto. Em outras palavras, entre a voz do ser humano, a direção seja do pai ou da mãe em relação ao Senhor, ela é inferior. A direção de Deus, ela é a mais importante. Eu não estou dizendo que os pais não têm palavra ou que muitas vezes os pais, a direção dele não seja a direção do Senhor. Eu quero ser audacioso dizendo que a maioria das vezes, quando os pais dão direção, é como Deus falando. Mas Jesus está dizendo, olha, se eu estou chamando, não importa a bênção dos pais. É por isso que ele vai dizer, olha, ainda que o pai desampare, ainda que a mãe não esteja,
eu estou com você. Deus é superior, Jesus é superior, a voz de Deus é superior. Aqui não é um desrespeito aos pais, não é uma desonra, pelo contrário. Honre o seu pai, honre a sua mãe, consulte a eles, peça direção, peça com que eles orem. Mas entre a palavra do ser humano, seja do pai ou da mãe, em relação ao Senhor, siga a voz do Senhor. Jesus está dizendo, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, porque o arado vai fazendo buraco, vai jogando a semente, cada um do lado do outro, você olha para trás, daqui a pouco eu trombo do lado. Jesus está dizendo, perde tudo, segue a direção do Senhor, segue a direção do Senhor. Que essa palavra você possa compartilhar no seu pequeno grupo, estude mais, eu tenho certeza que vai abençoar muito você e o seu contexto aí do pequeno grupo, sem reservas, priorizando o Senhor, levando Ele em primeiro lugar, como diz o texto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Boa noite, estamos aqui na cela Bom Samaritano da Lagoinha Confisco. Eu amo meu GC! Você viu aí as pessoas participando aqui do nosso programa, dos nossos GCs. E para você participar, basta você enviar uma foto, enviar um vídeo do seu GC, quem sabe todo mundo vibrando, dizendo eu amo meu GC, né? E vai ser muito bom você participar do programa aqui com a gente. Então, coloque aí na sua rede social, hashtag eu amo meu GC. Eu tenho certeza que de alguma forma vai abençoar muito a nós, como Igreja Batista da Lagoinha, e também todos aqueles que assistirem. E o nosso programa vai ficando por aqui. O nosso intuito verdadeiro é que você seja inspirado a ser discipulado e a discipular. Imagina que se todos vocês cuidassem de 2, 3 pessoas, eu tenho certeza que a cidade, o país, a nação, o mundo seria impactado pelo Evangelho. Vamos juntos, de casa em casa, transformando cidades. Deus quer usar você. Esteja disponível, abra a tua casa, coloque o seu conhecimento à disposição do Senhor. Eu tenho certeza que vamos crescer juntos, como o Senhor diz na igreja do primeiro século. Olha, enquanto um plantava, o outro regava, mas o crescimento vinha do Senhor. Iam sendo acrescentados os que iam sendo salvos. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Fica aí o nosso beijo e mais um Lagoinha GC. Até mais.